Semanas atrás de quando eu gravo esse vídeo, um Boeing 777, partindo de Londres com destino a Singapura, sofreu um incidente e foi capturado por uma tesoura de vento, digamos assim, que em 2 segundos ele desceu ali quase 60 metros de altura. Muitos passageiros ficaram feridos, aqueles que não estavam com cintos ou aqueles que estavam transitando ali pelos corredores. Uma pessoa veio a óbito, apesar de não ser pelos ferimentos e na verdade, por ser uma pessoa com problemas cardíacos. Mas o fato é que isso causou realmente uma comoção muito grande. Eles foram direto ali para Bangkok, muitos passageiros passando por cirurgias. Tá? Bom, desse incidente aeronáutico já bastou para surgir uma série de matérias, evidentemente. E eu vou deixar, inclusive, aqui, eu já havia feito um vídeo tempos atrás, onde eu tratava exatamente das turbulências de ar claro, os CATs, né? O Clear Atmosphere, né? Turbulence. E, de novo, acontece que aí aparece realmente aqueles estudos, né? Como a gente diz, né? O estudo, ele tem um aspecto que não é porque é um estudo científico que você já pode validar que aquilo está certo. Não, vai surgir um outro estudo, vai se confrontar, mas a imprensa, ela, de uns tempos para cá, ela gosta muito de coisas assim, ó. Por que turbulência em voos está mais frequente com o aquecimento? Vocês sabem qual é aquele aquecimento, vírgula, segundo o estudo. De novo, olha aí, outra matéria. Qual a relação entre as mudanças, né, aquelas mudanças todas, e turbulências em voo, como da Singapore Airlines? E aí aparece aquela coisa. Aí eu fui atrás, né, do tal do estudo, né, um estudo recente publicado ali por pesquisadores japoneses, que não entram nessa coisinha de já colar uma relação de causa e efeito. É muito preocupante quando você tem um estudo que ele já está meio enviesado. Você já tem na cabeça uma conclusão. Então você faz toda uma série de análises, como eu vi aqui, por exemplo, análises, algumas, por exemplo, dos anos 50, né, do acompanhamento dos anos 50 até agora, dizendo, não, essas turbulências aumentaram e tal. Meu filho, veja só. Nos anos 50, o avião mais utilizado para rotas longas era o Lockheed Constellation. O Lockheed Constellation, né? Ele voava ali com uma velocidade de 300 milhas por hora. Né? Daria o quê? 400 e poucos quilômetros de velocidade de cruzeiro. Ele voava numa altitude operacional de 7.000 e poucos metros. Hoje os aviões, eles voam no dobro dessa altitude e praticamente no dobro da velocidade. Aliás, mais que o dobro da velocidade. Você chegou ali a 970, 980 km em relação ao ar. Então, evidentemente que os aviões dos anos 50 até meados dos anos 90 não voavam nas altitudes onde os efeitos do CAT são mais intensos, que é a partir exatamente ali, vamos dizer, de 10.000, estou arredondando aqui, 10.000 a 14.000 metros. Os aviões hoje voam exatamente nessas faixas, por isso que eles ficaram. Então, você cravar com um estudo que você está analisando desde os anos 50, ou outro mais recente, de 1979, e dizer que é pelo aquecimento da atmosfera, porque você mediu que também teve uma elevação da concentração de CO2, então você já está querendo colar que os CATs diretamente estão relacionados com a concentração de CO2. Então é isso que você está querendo levar para a construção. Que já tem estudos antigos que iam nessa direção ali por volta de 2012, 2013. Então o tal do cientista, ele pega um estudo anterior, ele já pegou uma certa premissa e ele vai simplesmente, em cima de uma premissa muitas vezes equivocada, ele vai construir um outro estudo, né? Esse aqui é no vídeo que eu havia feito meses atrás, é um 767, que ali nos anos 90 fez muito sucesso, mas hoje é um avião que é usado basicamente por algumas companhias aí de segunda, terceira linha, porque esses aviões estão sendo vendidos, né? Ou
bons cargueiros, é um avião bastante confiável e tal, né? E ele, né, sofre, né, estando nessas altitudes. O globo humano, o globo, ele as camadas atmosféricas são como cascas de cebola. Então, à medida que você foge do atrito do relevo do solo, as massas de ar se locomovem em velocidades maiores. Então, por isso que muitas vezes você está pegando um vento contrário e você pede autorização para o controle mudar de altitude para você não ficar com o vento de frente. Então, os ventos, inclusive, eles se movem em direções diferentes, dependendo da altitude. E, de repente, eles também mudam, né? Então, realmente, você tem um ar mais aquecido, ele vai se expandindo, né? E vai procurando um local de menor pressão. Então, essas camadas, existem falhas, muitas vezes, nessas camadas do Equador, com temperaturas mais altas, para as outras latitudes menores. Então, por isso que os voos comerciais, vocês observem, por exemplo, entre Europa e América do Sul, seja saindo daqui indo para a Europa ou o inverso, ele tem horários preferenciais das decolagens, porque as chamadas correntes de jato, elas têm uma certa previsibilidade de como que elas vão se comportar, seja durante o dia, seja à noite. Então é por isso que é comum a chegada aqui, por exemplo, no Brasil, os voos começam a chegar a partir de 5 da manhã, os voos estão chegando aqui porque se combinou, né, que a saída desses aviões, eles teriam correntes de jato favoráveis, né? O que no meio do Atlântico pode ser que naquela altitude você começa a pegar uma corrente de jato contrária e aí você vai pedir para fazer a mudança. Porém, esse evento do CAT, o radar do avião, ele está projetado para grandes nuvens, para grandes turbulências, e ele não consegue detectar uma mudança, o que a gente chama de um cisalhamento, quer dizer, uma camada de ar começa a passar por baixo e a outra passa por cima, então há um movimento, né, de uma certa ruptura dessa estrutura da casca de cebola. E aí como você está se locomovendo em relação ao ar, você simplesmente desce com aquela massa de ar, mesmo você estando num voo horizontal, tudo certinho, todos os componentes, a massa de ar é que desce. E aí, numa situação dessa, essas correntes de jato, elas têm elas são um tanto quanto estreitas, então o piloto ele tem duas alternativas. Ou ele muda de rota, para ele sair daquela corrente de jato, mas o mal já aconteceu, ele já foi puxado para baixo, por exemplo. Ou ele muda de altitude, que foi o que o piloto da Singapore Airlines fez, ele desceu 2.000 metros para fugir daquela corrente de jato. Mas o impacto para as pessoas, você simplesmente, a sua velocidade em relação ao solo, você na verdade você vai bater no teto, porque toda a massa do avião está vindo para baixo. Aí eu acho muito interessante sempre as colocações dessas matérias, porque eles já têm uma linha, né? Eles já têm uma linha. Então, por exemplo, começam a falar assim, não, mas o estudo descobriu que as turbulências severas aumentaram 55%. O pessoal adora o fetiche da estatística e do número, né? Porque o número dá credibilidade, né? Para se ficar mais preciso ainda, ele vai colocar 55,3% para dar mais credibilidade. Então, as turbulências severas aumentaram 55% entre 1979 e 2020. Bom, eu queria ver se o cara estava medindo isso em 1979 ou ele está se baseando simplesmente em relatos de voos que enfrentaram turbulências oriundas do CAT. O que você vai ter que fazer, inclusive, uma certa correção se naquela rota, no caso aqui é a rota do Atlântico Norte, né, ligando ali, por exemplo, Europa e Estados Unidos, né, se o número de voos em 1979 era o mesmo em 2020. O número de companhias, o número de voos e o tipo de equipamento. São os mesmos equipamentos? Claro que não, por isso que eu estou mostrando. Em 1979 você ainda tinha o crepúsculo daqueles aviões, você ainda tinha 707, 747 voando, né? Você tinha o MD-11 da finada McDonnell Douglas,
Aí surge esses aviões aqui, o 757, o 767 nos anos 90. Né? Então você tem que comparar as coisas, porque esses aviões têm performance diferente, têm razão de subida diferente, têm velocidade de cruzeiro diferente, ligeiramente diferente, e têm comportamentos. As asas, por exemplo, desses aviões projetados ali no final dos anos 80, são muito mais laminares, delgadas, né? Recentemente um avião da Embraer perdeu até um winglet daquela. Não tinha um winglet no passado, perdeu um winglet numa turbulência num voo nos Estados Unidos, né? E aí as matérias são sempre aquela coisa, por exemplo, tudo isso também tem um custo ambiental, eles adoram encaixar, tem um custo ambiental, pois os pilotos queimam combustível evitando a turbulência. Bom, isso aqui é outra falácia, né? Porque primeiro, no CAT o piloto não vê nada, ele não detecta nada. Ele simplesmente é absolvido por aquilo e ele faz uma manobra de correção. Agora, os aviões, eles já gastam realmente um combustível extra quando ele dá de frente para uma grande tempestade e ele pede simplesmente para desviar ou mudar de nível e tal. Então, isso já acontece em situações normais de voo que você detecta, ou, como eu falei, de ventos que estão no sentido contrário. Você começa a gastar muito mais combustível, você muda de rota, né? Ou de altitude para fugir daquela corrente de jato. Então, esse tipo de frase, que assim, querendo justificar que isso aqui tem um problema ambiental porque ele gasta mais combustível, quer dizer, o que ele está tentando inocular é que gasta mais combustível por causa do CAT. Ora, mas em situações normais, meteorológicas que você vai encontrando, você também vai fazendo alterações de rota. Então, isso aqui simplesmente não fica de pé, né? Muito bem. E evidentemente que aqui no final, segundo a matéria jornalística, diz que na matéria japonesa não aparece esse tipo de recomendação. Mas aqui ele afirma que no outro estudo, os aviões que estão sendo projetados agora para entrar em operação na metade do século vão ter que levar em conta, não sei o quê. Pois é, a aviação ela foi se adaptando. Os aviões, logo que a aviação comercial iniciou, eles eram mais lentos, voavam em altitudes menores, e se percebeu a grande vantagem de você voar em grande altitude, mesmo porque as turbinas, quando os aviões passaram a ser a turbina a reação, tem um desempenho muito melhor em altitude. Elas já foram projetadas para ter um desempenho de consumo, empuxo em altitude, né? Então, com a capacidade de pressurização melhorando dos aviões, né? O Constellation, por exemplo, mesmo a 7.000 metros, ele era pressurizado, mas a forma construtiva dos aviões hoje permite que eles voem, por exemplo, a 36.000 pés de altitude, né? Então, se passou a voar cada vez mais alto. Isso, certamente, as companhias com novos motores vão certamente optar para ir mais alto, para fugir dessas correntes de jato. Se elas estão localizadas até ali, seja seus 14 quilômetros de altitude, é bem provável que esses aviões passem a voar acima disso. Haverá, sem dúvida, um custo maior construtivo para esses aviões aguentarem essa menor pressão. Agora vejam, quando se fala da temperatura, essas matérias não mostram, por exemplo, que o gradiente de temperatura na atmosfera é em torno de 6,5 graus a cada 1 quilômetro. Então, se você estiver voando a 10.000 metros, em relação à temperatura do solo da onde você saiu, você vai subtrair 65 graus Celsius. Mas a matéria inocula de uma maneira subliminar, como se você encontrasse ar quente. Ar quente a 12.000, 13.000, 14.000 metros de altitude. Não tem ar quente lá. Você pode ter densidades um pouco diferentes de ar que estão ligeiramente em temperaturas diferentes. Mas a sutileza aqui é tentar fazer você acreditar que o ar está aquecido. O ar aqueceu. Agora, veja interessante, eu fui fazer uma pesquisa com base no vídeo anterior que eu tinha feito, e aí eu fui comparar, falei assim, interessante, né? É um 777 com destino a Singapura, né? Teve que fazer um pouso, né, de emergência, por exemplo, na Tailândia. Agora veja, em 2017, exatamente nessa época, em maio
por volta ali do começo de maio de 2017, eu guardei aqui um outro incidente, que a matéria era a seguinte: turbulência severa deixa 27 passageiros feridos. Qual era o avião? Era um 777. Qual era o destino? Eles iam para Bangkok. Saiu de onde? De Moscou. Era um avião da Aeroflot russa, é o Su-270, o voo Su-270. Por que eu estou colocando isso? Porque isso tem que ser levado em conta, os estudos não falam sobre isso. Veja, o fato de você ter o incidente, esse de 2017, com o Boeing 777, com o mesmo destino na mesma época do ano, tem alguma relevância. Por quê? Do ponto de vista do avião, ele voa. Ambos esses aviões, dos dois incidentes, eles voam na mesma altitude, na mesma velocidade, têm a mesma concepção, né, geométrica e tal, porque são aviões idênticos, e na mesma época do ano. O que se leva em consideração que essas turbulências também podem estar relacionadas a ser mais suscetíveis numa certa época do ano e para certos tipos de rotas de aeronaves, porque a rota era praticamente convergente para Bangkok, e também o avião, no caso esse do russo, ele foi atingido por esse CAT a uma hora de voo antes dele chegar em Bangkok. Então, a área, a região onde ele estava, se a gente pegar um grande círculo assim, é muito parecido com esse avião da Singapore Airlines, que também estava na parte final, ele ia para Singapura e teve que fazer o pouso, por exemplo, em Bangkok. Eu estou fazendo esse levantamento aqui com vocês, fazendo essa observação, para vocês verem que tal dos estudos, você não pode ficar binário, a variável A gera a variável B. E sempre que ocorre A, vai acontecer B. Porque esse é o tipo do estudo, o tipo que as matérias falam assim, não, podem existir outras variáveis que também contribuem para aquilo. Então pode ser que, se não fosse um 777, se não fosse nessa época do ano, se o destino não fosse esse, talvez não seja. Então, você não pode cravar que simplesmente é o CO2 em aumento que simplesmente causa esse tipo de fenômeno, né? Mesmo porque todos esses estudos são feitos com base em modelos numéricos, né? Os satélites hoje têm uma capacidade para identificar essas variações nas camadas de vento, mas você não tinha isso nos anos 50 e mesmo em 1979. Então eu diria que esses estudos estão muito mais enviesados, porque ficou assim muito bacana, né? Quer dizer, você vai conseguir que esse artigo seja publicado porque ele tem uma pegada ambiental do aquecimento da atmosfera e tal. E aí você encaixa o CO2 e tal. Tá bom? Então, é isso que eu tinha para vocês. Peço para quem conheceu agora o Modernidade de Ciência, se inscreva aqui no canal. Não esqueça de colocar o sininho para receber os próximos vídeos. E eu vou deixar o que eu puder aqui de referências nas descrições. Mas sempre desconfie quando a matéria já tem lá, vírgula, diz estudo. Tá bom?